Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar, clamar a Deus nesse momento da palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por este culto que podemos prestar ao Senhor. Graças te damos porque cremos na tua presença aqui nessa casa de oração e queremos nessa manhã ouvir a tua voz, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar cada um de nós. Clamamos assim em nome do Senhor Jesus, e as pessoas que estão também ouvindo sejam abençoadas em nome do Senhor. Amém e amém. Continue em pé, meus irmãos, e abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 14. Palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor nessa tradução. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros lá no Egito que nos tirasse de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que dissemos lá no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor nos servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Você pode sentar-se. Palavra de Deus nessa manhã aos nossos corações, sobre esse tema: o Senhor pelejará por vós, ou o Senhor pelejará por você, por mim, cada um de nós. Posso ouvir um amém? O que significa isso, pastor? Que Deus é por nós, que Deus é a favor do seu povo. Quando nós olhamos esse texto, temos algumas aplicações, algumas que você talvez já conhece e outras para esse tempo, esta realidade da vida da igreja, nesse momento que estamos passando. O Senhor Deus tem os seus propósitos, os seus planos, acima dos planos e propósitos dos homens das nações. Quando Deus usa a vida de Moisés, quando Moisés tem um encontro com Deus, Gênesis capítulo 3, vocês sabem essa história, Deus ali já vai chamar Moisés e vai dizer: olha, você vai libertar a nação de Israel, meu povo, que está no Egito, praticamente 430 anos de escravos. Moisés naturalmente sente-se incapacitado, porque é um desafio sobrenatural, algo muito grande. E aí Deus vai confirmar no coração dele, e vai acontecer que no capítulo 4, Deus faz uma demonstração a Moisés. Ele tem um bastão e diz: joga no chão. Ele joga no chão e aquele bastão se transforma numa serpente. Em seguida diz assim: toca no seu peito. E ali ele tem leva um susto, porque na verdade vira uma ferida, vira uma coisa horrorosa. E Deus manda tocar outra vez e ele é curado. Então é assim, Moisés vai tendo experiências para aquilo que Deus tem para desenvolver através da vida dele. Nenhum crente pode assumir nada sem ter experiências com Deus. Experiências fortes. Experiência que você pode dizer assim: aconteça o que acontecer, nunca vou deixar o meu Deus. Sempre vou priorizar o meu Senhor. Sempre vou priorizar a minha vida. Não vou desistir dela. Sempre vou priorizar a minha família. Sempre vou priorizar a minha casa de oração, a minha igreja onde estou. Por isso, cada um de nós precisamos de ter encontros que marquem nossas vidas. Deus começa trabalhando a vida de Moisés. E ali no capítulo 5, começa então toda essa
essa prova, e eles vão então a Faraó, vocês conhecem a história, e Faraó diz assim: não conheço esse Deus, e não vou deixar esse povo. Ah, é? É mesmo, não vou fazer isso. E nós vamos ter momentos nas nossas vidas que as pessoas não vão acreditar, não vão aceitar, mas você tem que permanecer firme naquilo que Deus pôs na sua vida. O Espírito de Deus está em nós, não por acaso, mas para mexer e para sermos crentes fervorosos, crentes cheios de sabedoria e de unção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Essa é a missão. Aí no capítulo 6, Deus então faz uma promessa ao povo que ele estava agora para resgatar. E é sobre essas promessas que Deus faz ao povo para ele entender e perceber que eles seriam resgatados. E aí começa a caminhada. Você vai saber, você percebe as pragas vão acontecendo, pragas que o povo de Israel não experimenta, porque, por exemplo, a praga das trevas, das moscas, dos animais, eles não experimentam, porque só o povo do Egito que passa pela grande prova. Deus faz distinção, Deus mostra a diferença. Você e eu recebemos algo especial, e há uma diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Amém? São provas, está escrito na palavra de Deus, meus irmãos. Então vai chegar um momento agora que o povo, depois de libertos, depois, você sabe, foram 10 pragas, e agora o povo está indo então a caminho para adorar a Deus como Deus tinha ordenado. Mas de repente eles estão num local que só tem o mar pela frente e as montanhas, então eles estão cercados ali, e de repente então acontece o que nós lemos aqui. Eles percebem que o exército de Faraó está vindo, e pensam: um povo despreparado, não é um povo guerreiro, iam morrer todos. Primeira coisa que nós entendemos aqui: quando somos pressionados, ou quando o povo é pressionado por situações, circunstâncias da vida, a pessoa pensa logo o seguinte: é melhor eu ter aquele pouquinho que eu tinha lá, mesmo com sofrimento, do que prosseguir, do que enfrentar, do que lutar e confiar no Deus que já agiu na minha vida. Há muitos crentes, meus irmãos, que infelizmente já tiveram experiências e hoje não estão nos caminhos do Senhor, porque, às vezes, por uma pequena porção, voltaram atrás. E aí o povo imediatamente tem essa reação, como diz assim: poderíamos voltar atrás, deveríamos ter ficado, deveríamos ter continuado na vidinha que nós estávamos, do que entrar nesse projeto de Deus, nessa situação de sair dessa terra e ir para uma terra que nós não sabemos, não conhecemos. Mas é assim mesmo a vida cristã. E aí eles descarregam em cima de Moisés. E aí você olha para a pessoa que Deus prepara, a pessoa que tem uma experiência real com o Senhor Jesus. Ele não treme na base, ele não muda e não vai na conversa. E diz ao povo o quê? Moisés diz ao povo: não tenham medo, ou não temos. E eu quero dizer para vocês nessa manhã, nós estamos como nação num momento muito forte, de uma experiência muito forte. E eu sei que alguns podem pensar diferente, mas nós, como igreja, como povo de Deus, temos que nos manter em pé, confiando na ação de Deus, confiando naquilo que Deus tem para cada um de nós, e que Deus tem um projeto acima dos projetos dos homens, meus irmãos. Deus tem algo especial para cada um de nós aqui, e Deus quer usar a sua vida, e Deus vai mostrar isso. Moisés então diz: olha, povo, não tenham medo. E o medo, quando você tem medo em função do inimigo, você está anulando a sua fé, você está tendo mais fé no diabo do que Deus. Porque quando você tem fé no Senhor Deus, você não nega a sua fé. Posso ouvir um amém? Então pensa nisso. E o povo está ali, pronto para negar a sua fé, pronto para voltar atrás,
por causa de alguns alimentos, algumas comidas que tinham lá, muito pouco, mas tinham. Estão com medo da morte. E Moisés vai falar, não temos. Estais quieto. E quando fala estar quieto, eu sempre penso, meus irmãos, sempre já falei sobre isso aqui, nada como você estar na sua intimidade com Deus, no seu quarto em oração, porque é o momento que você então pode pensar, pode refletir, e a reflexão sempre vai nos ajudar a sermos transformados em coisas que nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. E aí Moisés vai falar então essa expressão, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Aos egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês vão ver, porque o Senhor pelejará por vocês, ou por vós, e vos calareis. Algumas situações e aplicações aqui. Deus está falando então a palavra está falando com o povo de uma maneira geral. Mas Deus também quando fala com Israel, Ele fala de maneira individual. Por exemplo, Isaías 41, versículo 13, vai dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. Então Deus fala no coletivo e fala no individual. E sei que Deus está falando no seu coração nessa manhã, Ele peleja por você. Deus quando peleja por nós, ou seja, quando Ele é por nós, segundo Romanos, Deus é por nós. Quem será contra nós? Você pode construir, você pode avançar, porque em seguida Deus vai dizer, diga para esse povo que marche, que siga. Ah, mas tem um mar vermelho pela frente, mas é uma ordem que Deus dá. E nós temos uma ordem aqui nessa manhã para dizer, siga. Os planos e propósitos são inabaláveis, aleluia. Glória a Deus, são inabaláveis. Os planos de Deus falam assim, Malaquias 3:6, de fato eu sou o Senhor e não mudo. A palavra de Deus não muda, os projetos de Deus não mudam. E tudo está acontecendo conforme os planos de Deus para a sua igreja, para a sua vida, nossas vidas. Lembra-se que Jó falou assim, capítulo 42, versículo 1 e 2, falou assim, então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Pensa, nós muitas vezes nos frustramos com coisas que pensamos, que decidimos e não conseguimos, mas Deus não se frustra porque Deus não erra. Deus é Deus perfeito, é Deus amoroso, mas em tudo isso eu vejo a graça de Deus, apesar do povo com uma fé assim tão rasa, uma fé que desistiu, por eles já teriam desistido, Deus ainda continua amando esse povo. E na pessoa de Moisés, Deus dá essa esperança, essa palavra para eles que eles poderiam prosseguir. E então eu quero aplicar esse primeiro pensamento, os propósitos de Deus são inabaláveis. O propósito de Deus para a sua vida é inabalável, amém? É o plano da salvação em Cristo Jesus, quando o Senhor levou sobre si os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, a salvação é algo real, meus irmãos, não é uma hipótese, não é uma teoria, é algo real. Quem é salvo em Cristo Jesus, tem uma experiência com o Espírito de Deus, sabe disso, e diz, sabe que essa marca que está em mim, sou salvo em Cristo Jesus, meu Senhor, se a hora que eu morrer, a hora que eu partir, estarei com meu Senhor. Então você tem essa convicção, é algo extraordinário que ninguém pode explicar, mas temos isso em nós. O povo de Deus passou por tantas situações, a igreja do Senhor perseguida, mas não negaram a sua fé e chegaram até nós. Então nessa manhã a primeira coisa que você pode saber disso, o propósito de Deus para você é inabalável, mas você precisa permanecer. O fundamento de tudo é nossa fé em Cristo Jesus, porque é através do Senhor Jesus que nós prosseguimos, que nós vencemos. Então eu digo para você em nome do Senhor Jesus, espere grandes coisas de Deus, amém? Espere grandes coisas de Deus, porque certamente aquele povo não imaginava, não podia perceber, cercado por todos os lados, só tinha o mar pela frente, e muitas vezes você está cercado. Às vezes não é o exército de Faraó, mas cercado de situações, é família, é emprego, é doença, é pobreza, é política, seja lá o que for. Quantas vezes estamos cercados por situações que nós não percebemos e não enxergamos com os olhos naturais a saída para isso. Mas pela fé, aleluia, pela fé, o nosso Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Só olha, meus irmãos, são tantas experiências na minha vida, na minha casa, nas nossas vidas, de momentos que nós vivemos, não sabemos o que fazer.
como vamos sair dessa. Mas Deus proveu e proverá sempre uma saída para cada um de nós. Você precisa confiar no Senhor. A nossa confiança no Senhor, ela precisa ser também inabalável, como Deus é, como Ele diz na sua palavra. Então espere grandes dores do Senhor. Olha, vou ler um texto aqui, da palavra de Deus, só que eu escrevi aqui para ficar, os olhos precisam enxergar melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. Que diremos? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa e fecharam a boca de leões, apagaram o fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram volta aos seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Aleluia! Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos a fio da espada, andares errantes pelo meio das ovelhas, aliás, como ovelhas, mas não negaram a sua fé. Pode aplaudir o Senhor Jesus, né? Pode aplaudir. Oh, aleluia. Coisa tremenda. Então esses homens viram tudo isso. Então a história de Israel foi sendo desenvolvida, e essas pessoas foram levantadas. Deus levantou homens e mulheres que provaram a sua fé. E eu digo que nos dias de hoje, mais do que nunca, nós como igreja precisamos mostrar a nossa fé, a nossa posição em Cristo Jesus. Não negar a nossa fé, não negar os princípios, não negar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque aqui não vai mudar, meus irmãos. As pessoas podem até mudar, podem até pensar diferente, mas a palavra de Deus não muda. Então, primeiro, os propósitos de Deus são inabaláveis. E eu posso receber isso para a minha vida. Posso esperar grandes coisas, mas preciso de ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, lá em Hebreus 11, versículo 6, você sabe disso. E o Senhor Jesus mesmo dizendo, em João capítulo 14, versículo 14, tudo que pedirdes em meu nome farei. Então hoje nós temos uma palavra que não muda, a palavra do Senhor Jesus é a mesma para nós também. E eu quero então olhar para esse ponto, dizer para nós, pode esperar sim, Deus continua Deus, intercedendo pelo seu povo. Deus continua sendo Deus intercedendo pelo seu povo, assim como Ele intercedeu ali para o povo de Israel. E aí vai dizer o seguinte, que Moisés, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fez retirar-se o mar por um vento oriental toda aquela noite, e fez a terra ficar seca, as águas do rio foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, as águas lhe foram um muro da direita e da esquerda. E aí, quando acontece tudo isso, lá no final, versículo 31, o povo de Israel então diz assim, Israel viu um grande poder mostrado aos egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiaram no Senhor e no seu servo Moisés. E eu aqui aplico para encerrar essa mensagem. Muito bem, os propósitos de Deus são inabaláveis, podemos esperar grandes coisas, Deus continua Deus, sendo Deus, mas 3 coisas para você e para mim, para nós aplicarmos essa palavra. Primeiro, 3. Como vencer o medo? Primeira coisa, você vence o medo, porque eu digo vencer o medo. Você pode ver quando uma pessoa é convidada a tomar um passo de fé, a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela pensa em várias coisas, ela se liga em talvez em alguma tradição, se liga em coisas que ela pensa que é certo, e aí ela não tem uma decisão completa, porque vai andando achando que isso está bem, que é isso mesmo, mas quando você tem uma decisão, e toma essa decisão sem medo, de que o Senhor Jesus morreu na cruz,
levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou, está vivo, e você aceita essa salvação em Cristo Jesus, o Espírito de Deus faz uma obra sobrenatural, porque você passa a ser uma pessoa, uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos pensar, nós só vencemos o medo pelo amor, pela entrega ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus fala assim, no amor não há temor, não há medo, porque o amor é perfeito, tira fora, lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e quem teme, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. É a palavra de Deus, meus irmãos. Então essa é a primeira coisa. Quero nessa manhã dizer para você que nós podemos confiar, que a nossa fé seja uma fé que tenha, na verdade, a sua substância, o seu conteúdo, amor. Porque fé sem amor é religiosidade apenas. É algo raso, que não tem substância, que não tem poder. Mas quando sua fé está alencada, ou está firmada no amor de Deus, você vai ter essa perspectiva de uma vida que vai avançar como o povo de Deus avançou depois, porque aí eles criaram coragem, uma palavra de ânimo que Moisés deu, uma palavra de segurança, o Senhor pelejará por vocês. E eu digo nessa manhã para você, Deus é conosco, Deus vai à frente, Deus dará direção, Deus dará vitória nas circunstâncias das vidas que nós estamos vivendo hoje. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é fato, isso é real, isso não é fala de pastor, é a palavra de Deus. Podemos prosseguir. Segundo passo, para você manter a sua fé, mantenha uma vida de oração. A oração é o oxigênio da alma, meus irmãos. Se você não ora, e orar é falar, é dizer, a não ser que você tenha uma situação que você não pode falar, mas você pode falar com a alma, mas fala. Menciona situação, nome, pessoas, circunstâncias, menciona na oração e também menciona que nós somos necessitados. O salmista diz, eu sou necessitado da tua graça. O rei que tem tudo, que tinha tudo, diz, eu sou necessitado, eu preciso do Senhor. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. E por fim, vitória e justiça. Deus nos dá vitória, mas Deus é justo. Deus faz justiça. Vocês podem ter certeza disso. Porque aos egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão. E Deus fez isso. E há uma justiça pela frente. Ninguém pensa que vamos viver simplesmente fazendo o que queremos e depois lá na frente não vai ter uma justiça de Deus. Todo ser humano vai um dia estar diante de Deus, e essa justiça virá para todos. Mas há uma justiça aqui mesmo já. Tem muita gente blasfemando contra o Senhor. Não pensa que vai passar sem uma correção. Deus corrige aqueles que Ele ama, e Deus também disciplina aqueles que não o amam, da mesma forma. Então eu quero com essa palavra deixar para os irmãos, nesse reconhecimento que o povo disse, grande poder do Senhor. Grande poder, o povo temeu. A primeira coisa que a Bíblia diz, o temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, será feliz. Amém? Convido você a ficar em pé, meus irmãos. As pessoas que estão ou que estão assistindo também. Digo para você que está aí numa cama, ou para você que está numa indecisão, ou você que está numa situação que precisa de um socorro, em nome do Senhor Jesus, reconheça o Senhor, dobre seus joelhos, se não pode dobrar seus joelhos, dobre a sua alma, o seu coração, o seu raciocínio, dobre perante o Senhor Jesus e reconheça o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. E a nós que estamos aqui, esse é o momento para você sair dessa casa de oração nessa manhã fortalecido, pela sua fé, fortalecido em Cristo Jesus. O Senhor vai manifestar essa graça e vai confirmar essa palavra na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra nessa manhã, ao meu coração, às nossas vidas.
O Senhor é Deus que não muda, é um Deus imutável, mas é um Deus amoroso, um Deus de misericórdia e de compaixão, mas um Deus justo, Pai. E nós oramos por esse renovo da presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, a fim de que sejamos pessoas determinadas, pessoas que confiam, que não mudam só porque há umas circunstâncias. Nós oramos sobre as nossas vidas aqui, as famílias, e agradecemos desde já pelas respostas de orações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, meus irmãos. Louvado seja o Senhor da glória. Amém.